Livro Herdeiros do Novo Mundo, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius, capítulo 26. Separando o que sempre esteve separado. Alice escutou de Rafael o que jamais pensou que escutaria. Como? Você não vai comigo? Como assim? Não estou entendendo. Sim, Alice, acho que a sua decisão é sábia e você deve seguir seu caminho para o lado que mais lhe agrade. Eu, no entanto, não penso em sair daqui. Mas nós combinamos tudo ainda hoje pela manhã, Rafael, falou ela, amainando o tom da voz como estratégia para vencer a oposição do esposo. Não, Alice, nós não combinamos nada. Foi você quem impôs a decisão, como sempre faz. Só que desta vez você vai assumir a viagem sozinha, porque eu não irei. Mas o que é que vai ficar fazendo por aqui, ainda mais sem mim? Fugindo dos credores, da polícia, dos oficiais de justiça? Não vou ficar por aqui. Eu também irei embora para outro local, mas certamente não será para o exterior. Horas boas, exclamou Alice irritada. Quer dizer então que você não concorda com o destino que eu lhe apresentei? Então tudo bem. Fala aí, experiente e viajado marido, qual o destino que seria do seu agrado e que fosse melhor do que Paris, por exemplo? Perdendo a paciência com as ironias da esposa, fortalecido pelo reavivamento da paixão ao contato com Lia, respondeu com palavras cortantes para ferir o orgulho da esposa. Qualquer lugar nesta terra, um rancho no meio do brejo, uma cabana na beira do rio, há de ser melhor do que Paris, desde que você não esteja no rancho ou na cabana. Alice escutou aquilo como se não estivesse ouvindo bem. Como é que é? Pode repetir o que disse? Falou surpresa e agitada. É isso mesmo que você escutou. Não há lugar melhor no mundo do que qualquer um onde você não esteja. Então, se quer ir para Paris, Londres, Nova York, vá como quiser. Eu, no entanto, não desejo viajar e, na realidade, o que mais quero é ficar longe de você. Pelo que estou entendendo, então, Rafael, está me dizendo que depois de todos esses anos administrando a sua incompetência, a sua fraqueza, a sua falta de personalidade, sendo a sua esposa, sua empregada e sua mãe ao mesmo tempo, você vem me jogar na cara esse absurdo e essa tamanha ingratidão? O quê? Minha esposa, minha empregada e minha mãe? Você deve ter enlouquecido sem que tivesse notado isso antes. Desde quando sua atitude foi a de uma esposa? Seu negócio sempre foi gastar mais do que Valda, sua irmã, e muito mais do que seu marido. Eu sempre fui o seu banco. Além disso, jamais você se comportou em qualquer circunstância com o intuito de me servir. Nosso batalhão de empregados cuidava de todas as coisas de tal sorte. Em verdade, talvez me sentisse mais feliz se tivesse me casado com uma das nossas funcionárias daqui de casa, porquanto certamente elas cuidam mais de mim, se preocupam mais comigo. Mesmo recebendo o salário que lhes pago, do que você, que, apesar de muito bem remunerada, sempre foi muito indiferente. Agora, ao comparar-se à minha mãe, ora, Alice, faça meu favor, lave sua boca com água sanitária antes de invocar minha mãe, que não merece ser tão rebaixada dessa maneira.
minha mãe se incomodava com os filhos, você não está nem aí para o destino deles. Minha mãe era carinhosa e deixava de gastar consigo mesma para garantir uma camisa melhor para seus filhos. Você sabe onde os seus se encontram. Quando Ludmila apresentou os primeiros sinais de amadurecimento físico, ao invés de conversar com ela, você marcou uma consulta com a ginecologista, deixou a menina com a acompanhante e foi fazer compras no shopping ao lado. Lembra? Se é uma coisa que você nunca soube o significado, é dessa palavra, Alice, mãe. A coragem de Rafael parecia saída de um filme de cinema, abastecida por um vigor que há muito a própria Alice não presenciava. Puxa, meu marido, resolveu virar macho depois que empobreceu? Retrucou a esposa, arrogante e cínica, não podendo responder aos argumentos certeiros do marido. Você, Rafael, é o primeiro gato rugidor que eu conheço. Todos os homens, enquanto são miseráveis, são gatinhos que se calam quando os leões, os mais poderosos, rugem para dominá-los. Acovardam-se com seus miadinhos cervis, porque precisam agradar os grandes que lhes deixam as sobras, formando uma corja de aduladores. Todavia, quando o pobretão fica rico, se transformam em leões rugidores, mostrando que se tornaram poderosos porque subiram na vida. Mas você, rapaz, você quando era leão, era covarde como um gato, e agora que virou gato, está querendo bancar o leão rugidor. Você não acha que perdeu o bonde, não? O que eu acho, Alice, é que já é hora de você seguir o seu caminho e eu o meu. Se sou gato ou leão, se mio ou rujo, não é você mais quem vai constatar. Seja feliz com um leão qualquer e eu vou encontrar uma outra companheira. Rafael desejava terminar logo a conversa, mas Alice, ao contrário, desejava continuar a discussão. Então, a esposa voltou à carga. Faça-me rir, Rafael. Já não é suficiente a surpresa de me mandar viajar sozinha? Naturalmente, está pensando que é insubstituível, não é? Pois fique bem seguro de que, se uma coisa é verdade, é que assim que você sair por esta porta, estará arriscado de minha vida, e no seu lugar será muito fácil encontrar alguém para me acompanhar à Europa, um companheiro ainda mais viril e atraente do que um fracassado como você. Claro, Alice, o mundo está cheio de garotos de programa, como aqueles que você tem conhecido nas suas festinhas particulares, com as suas outras tão decentes amigas, além da sua irmãzinha pervertida. Todos eles escorados na bolsa farta de velhas pelancudas, de mulheres maduras ou dominadoras o suficiente para sugar-lhes a carne fresca, em troca de se sentirem desejadas na mesma medida em que lhes pagam as contas. Esse tipo de homem, mesmo, será fácil para você encontrar por aí, um desses macacos musculosos que lhe sirva para carregar as malas e saciar seus apetites durante a viagem. Vendo que a esposa ia ficando cada vez mais vermelha de ódio, Rafael não se conteve mais, prosseguindo a série de ofensas à dignidade feminina. Ora, Alice, você deveria se envergonhar de precisar pagar para que algum desses desconhecidos se animasse a beijá-la. Pensei que seu conceito a respeito de si própria não fosse descender tanto assim ao nível dessas mulheres
que, apesar de endinheiradas, se fazem rasteiras da pior estirpe, cuja carência as transforma em consumidoras de emoções compradas. Você se acostumou tanto a consumir que, sem perceber, ingressou no mercado de emoções, onde a gente sempre quer comprar a verdade, a sinceridade, a honestidade, mas somente encontramos mentira, fingimento e astúcia, revestidas de músculos e hormônios. Essas pessoas acabam pagando por uma coisa e levando outra, e este é exatamente o seu caso. Vive comprando gatos, mas eles pulam fora na velocidade da lebre. Ha, ha, ha. Alice não suportou aquilo. De punhos cerrados, partiu para cima de Rafael, que a segurou com firmeza antes de levar o primeiro soco, atirando-a longe de si próprio. Aos gritos, alucinada pelo ódio, ferida no amor próprio, sobretudo por ver suas condutas levianas atiradas na sua face, quando julgava tudo muito bem escondido, ela estava fora de si. Você me paga, infeliz, pois fique sabendo que eu não lhe darei sossego pelo resto da vida. Você jamais vai ser feliz enquanto eu existir. E usando de sarcasmo, tanto quanto a mulher o fazia, Rafael respondeu: mas isso já é assim há muito tempo, Alice. Se essa é a condição para a sua felicidade, fique feliz, porque eu já não sou feliz enquanto você existe. Mas com o seu afastamento, a felicidade talvez me encontre e eu possa repousar a minha cabeça nos ombros de uma mulher de verdade, não de uma fabricadora de contas, de uma alucinada do espelho, de um cartão de crédito com pernas. Chorando, em descontrole, Alice retorquiu: alguma balconistazinha, uma garotinha de mau hálito, alguma sardenta desdentada que esteja à altura de um derrotado e falido como você. É só isso que você vai encontrar pela frente. Erguendo os braços para o alto, como se estivesse entronizada nos mistérios de algum ritual satânico, Alice verberou em alto brado: pois eu invoco aos deuses da má sorte e os conclamo a se atirarem sobre você, Rafael, para que a felicidade nunca ande pelo mesmo caminho que você e que seu coração possa amargar a solidão para sempre. Que nenhuma mulher o faça feliz, que qualquer uma que se aventure ao seu lado seja somente para fazê-lo chorar. Essa maldição eu rogo para você, maldito homem que um dia aceitei como meu marido. Assustado com o grau de desequilíbrio de Alice, Rafael procurou manter o controle sobre si mesmo, dizendo antes de sair: certamente aprendeu esses rituais satânicos na companhia das outras bruxas que se metem nos antros onde os rapazes se despem para as mulheres se sentirem desejadas, não foi? Pois saiba de uma coisa, Alice, até mesmo para ser feiticeira, a pessoa tem que ser competente e ter moral. O seu currículo é tão desprovido de competência e seriedade que nem mesmo como ajudante do capeta você conseguiria emprego. Aliás, até Satanás a evita, porque não ganha um salário suficientemente alto para sustentar seus gastos. Além do mais, não gaste seu latim com maldições inócuas. Saiba que eu já sou bem mais feliz do que você. Adeus. A saída do marido não interrompeu o surto que dominava Alice, que continuou vomitando impropérios por todas as juntas,
além de emitir os piores dardos energéticos pelos centros vibratórios de seu corpo. Desacostumada a ser contrariada, a postura firme de Rafael a desafiava, levando-a ao descontrole. Além do mais, a firmeza do marido lhe conferia convicção de que ele já devia estar com o pé em outra canoa. Havia convivido muito tempo com ele para não conhecê-lo. Tamanha segurança de opinião certamente estava motivada por uma base afetiva consolidada que lhe assegurava a posição de equilíbrio emocional naquela decisão tão importante em suas vidas, notadamente na de abandoná-la. Para Alice, realmente, Rafael era apenas o pagador de suas contas, graças à riqueza que havia conquistado no patrocínio de suas farras e extravagâncias mais eloquentes, a quem ela própria dedicava quase nada de carinho, além de algumas esporádicas carícias nas horas da intimidade. Trazia constantemente, inquieta a própria alma, buscando aventuras variadas, e também como Valda, sua irmã, buscava todo tipo de recurso para vencer seus desafios, inclusive o de recorrer às artes da magia negra, dos rituais esdrúxulos e das forças inferiores da natureza para conseguir seus desejos. Segundo acreditava, havia sido dessa maneira que conquistara Rafael, nos idos tempos do começo do relacionamento, recorrendo a toda sorte de sortilégios que lhe foram apontados por pessoas desqualificadas nos trabalhos de magia que fizera ou mandara fazer. Com essas forças ocultas, segundo acreditava, mantinha a submissão do marido, que ao longo dos anos se fizera verdadeiro cordeirinho em suas mãos. Tão comum se tornara essa realidade que Alice passara a abusar do poder que sobre ele exercia, imaginando que o encantamento jamais poderia ser rompido. Todavia, diante dos fatos que acabara de presenciar, a realidade nova era bem diferente, com Rafael de nariz empinado, determinando outros rumos para a própria vida, independentemente de controle da mulher. O que será que aconteceu? Será que é porque não fui mais falar com o pai Serapião? Bem que me mandaram voltar para continuar os trabalhos, mas como no fundo queriam mais dinheiro, resolvi dar um tempo. Será que foi por isso? Acho que preciso voltar lá para ver como refaço o pacto. Até hoje tudo funcionou tão bem. Pensando um pouco melhor, considerou: mas será que não é melhor deixar as coisas assim? Afinal, esse idiota foi embora mesmo, e como está pobre, não acho que seja conveniente botar dinheiro bom em cima de defunto ruim. Acho melhor ir lá, pedir ajuda para mim mesma e meu futuro. E claro, se não ficar muito mais caro, botar uns espinhos no caminho desse folgado, fazê-lo sofrer com umas dores para estragar os planos do idiota. Acho que preciso ir lá no pai Serapião logo. Afinal, Gabriel já foi vender o carro e logo estaremos com as passagens compradas. Lá ia, então, a desditosa mulher enveredar-se pelos caminhos obscuros da magia, através dos quais, pensando em fazer mal ao seu semelhante, não percebia que era a si mesma que prejudicava terrivelmente. Saindo dali, Rafael tremia mais do que se tivesse enfrentado algum ladrão no meio da rua.
Jamais se sentira tão encorajado como naqueles momentos em que, lastreado na emoção renovada pelo contato de Lia, colocara fim num relacionamento que obviamente nunca havia existido. Em realidade, desde muito haviam se transformado em dois estranhos que dormiam juntos, sem carinho, sem cumplicidade, sem sinceridade. Tanto era verdade que Rafael encontrara espaço para viver o amor com Lia anos atrás, enquanto que Alice se perdia de aventuras em aventuras nas festinhas que se realizavam nos diversos clubes especializados naquele tipo de entretenimento. A ruptura, no entanto, fora traumática. Sem conhecerem os efeitos negativos do ódio que as palavras desencadeiam, Alice e Rafael haviam atirado para todos os lados o lodo de seus sentimentos feridos, de suas diferenças, de seus insultos, atraindo ainda mais entidades hostis, mais perturbações desnecessárias. Alimentando o sentimento negativo de Alice, entidades a fizeram recordar da necessidade de recorrer aos serviços da magia negra, não só para conhecer o próprio futuro, como também para criar embaraços ao futuro de seu ainda marido. Abrindo espaço mental para a agressão desmedida, Rafael recebeu em cheio os torpedos mentais que Alice lhe havia desferido, e sem o costume da oração protetora, sentiu a carga agressiva que a mulher disparara e que encontrou ambiente na sua irritação. Além disso, a culpa de sua consciência pelo adultério do passado o fazia sentir-se desonesto ao acusar a esposa de condutas levianas que eram de seu conhecimento, porque ele próprio não se excusava da mesma prática, sabendo que houvera sido desonesto e insincero. Ele também se valia de mulheres vistosas e curvilíneas para afogar suas carências. Como poderia o roto acusar o rasgado? Terminavam, então, a mentirosa vida conjugal pela pior maneira, de onde os dois colheriam amargos frutos por não terem sabido administrar a liberdade como concessão divina para a construção de um futuro mais nobre. Os dois sofreriam por tudo o que estavam fazendo, porquanto tais demonstrações de ódio recíproco era um atestado do baixo padrão evolutivo de ambos.